Graças a Deus, que maravilha! Vamos dar uma salva de palmas bem forte para esse Deus Santo! Que maravilha! Glorificado é o nome santo desse Deus, amém? Mais uma vez estamos aqui, amados de Deus, abençoados, eleitos, escolhidos, pedras vivas do Senhor, pedras que o Senhor Jesus colocou para habitar, para fortalecer, para encher da tua presença a todo instante, a todo momento. Isso já está em nós, já somos cheios, já somos fartos, já somos benditos, abençoados com todas as sortes de bênção. Obrigado, Senhor, por esse momento lindo, onde nós nos reunimos como igreja, Senhor, para aqui exaltar o teu nome, glorificar a tua presença em nós, pois isso, meu Pai, nós temos 24 horas por dia, mas só através da sua graça, através do conhecimento, é que nós podemos agora dizer que somos cheios, fartos da tua presença. Não precisamos, ó Deus, estar aqui na quarta, ou na quinta, ou na sexta, para buscar o teu Espírito, pois ele habita em nós, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso caminhar, aonde quer que nós estejamos, Senhor, o teu Espírito, ele está conosco, somos cheios da tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, que todos possam estar agora ligados, meu Deus, nessa fé, nesta verdade que liberta. A você que está aí no Facebook, a você que está aí no YouTube, não sei a hora, o momento em que você vai nos ouvir, nos assistir, mas receba que você é mais que vencedor, receba que você é um eleito, receba que você é filho de Deus, receba que você é um abençoado, um predestinado com todas as sortes de bênção, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, que maravilha, santo, glórias ao Senhor, que maravilha, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Não está saindo não. Ligou. É a tomada, já foi. Era um mau contato, né? Vai continuar? Pode continuar. Graças a Deus, que maravilha, amém. Então, tivemos aqui um pequeno probleminha, mas já foi resolvido, graças a Deus. Você não vai deixar de ouvir as maravilhas de Deus nesta manhã, amém? Para você que está aí no Facebook, para você que está no YouTube, receba que você é um abençoado de Deus, e que esta palavra que você vai ouvir nesta manhã, ela vai libertar a sua mente, ela vai abrir os seus olhos, ela vai fazer você entender quem você é na graça de Deus. Você não é mais uma ovelha, você é um filho de Deus. Ainda que diga, você é ovelha, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Nós vamos estar falando aqui sobre a sua posição em Cristo Jesus, dentro da graça de Deus, desse novo conhecimento, ou seja, novo não, dentro deste conhecimento, porque esse conhecimento ele é velho. Infelizmente a religião ocultou esse conhecimento ao seu coração, por não ter o entendimento, por não ter o conhecimento, então continua se judaizando a igreja de Cristo, trazendo as formas da lei, trazendo os mandamentos antigos para dentro de um povo que já é eleito, abençoado, escolhido, sal da terra, predestinado, salvo, sempre salvo, em o nome do Senhor Jesus. Então, receba esta palavra no teu coração, diga, eu sou abençoado de Deus. Então, vamos dar início a esta mensagem, esta palavra maravilhosa, que é a palavra da graça e do conhecimento de Deus. Nós temos o título dessa mensagem hoje. O título da mensagem é: estamos mortos ao pecado, mas vivos para Deus. Amém? Estamos mortos ao pecado e vivos para Deus. Que maravilha! Vamos começar lendo no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo, vamos ler o versículo 10 e 11, e assim continuaremos com esta mensagem, amém? Uma mensagem mais light, mais confortadora, mas com grande teor de libertação para a vida daqueles que ainda não conhecem,
porque quem já conhece já está liberto no nome do Senhor Jesus. Amém? Como essa palavra é para alcançar vidas, como nós já fomos alcançados, ela vai chegar ao redor de todo mundo, para aqueles que ainda não conhecem e serem libertos das garras de homens e da religião que tem aprisionado os filhos de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 10, diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11: assim também vós, ele diz, assim também vocês, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí diz o 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, o título da mensagem está aqui no versículo 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Pastor, qual é a finalidade desta pregação? Morto para o pecado e vivos para Deus? Sim, a religião ela tem colocado no coração dos filhos de Deus que morrer para o pecado não é não roubar, é não matar, é não se prostituir, é não fazer as coisas que o teu corpo deseja, né? A nossa carne, ela é maligna, ela tem tendências malignas. Lá no livro de Colossenses diz que nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena para que nós venhamos ter vida. Sim, mas a finalidade dessa mensagem é mostrar para você que não tem o entendimento da graça de Deus, que existe dois pactos. Um pacto chamado Lei de Moisés e um pacto chamado Graça de Deus. Ou melhor, existe não, existiu. Amém? Porque hoje nós estamos na graça de Deus. E para que a graça de Deus fosse manifesta, foi necessário que terminassem a lei de Moisés. E muitos da religião diz para nós o quê? Irmão, o Senhor Jesus não tirou nenhum tio, nenhum jota da palavra. Então a lei permanece. Sim, a lei não é para tirar um tio ou um jota, e nem foi tirado um tio e um jota. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele veio com uma finalidade, de cumprir a lei e terminar com ela. Por isso que Romanos capítulo 10, versículo 4, diz o quê? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se crê, está justificado. Se não crê, vai continuar carregando saco de cimento nas costas, vai continuar subindo um monte igual cabrito, vai continuar servindo a religião com fardo pesado nas costas, o qual o Senhor Jesus disse que o fardo dele é suave e leve. Uma palavra que diz no livro de Oséia: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então, uma vez que o Senhor Jesus vem e ele aniquila a lei de Moisés, o que acontece? Ele estabelece a graça de Deus. Então, até a cruz, todos estavam debaixo da lei de Moisés. Todos esses que eu digo, a igreja primitiva estava debaixo da lei de Moisés. Mas os demais, quando nós ultrapassamos a cruz, não estamos mais debaixo da lei de Moisés, porque Cristo vem trazer a graça genuína, o ministério de superior aliança, a qual nós estamos hoje. E só com a mente iluminada, só com a mente de Cristo é que podemos ter esse conhecimento e começar a viver de fato e de verdade. Existem obras da carne no corpo físico e existem as obras da carne chamadas obras da lei. E a nossa finalidade é mostrar as obras da lei, porque uma vez cumprido as obras da lei em Cristo, nós não precisamos mais cumprir as obras da lei. E tendo esse conhecimento, vamos viver pelo Espírito, como foi a mensagem passada. E vivendo pelo Espírito, não vamos dar vazão às obras da nossa carne. Amém? Diga graças a Deus. É isso que o povo de Deus tem que entender.
A lei, ela é chamada de 3 ministérios. Vamos ver quais são os primeiros ministérios, quais são os 3 ministérios. Nós vamos ver no livro de 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. 2 Coríntios 3, 7. É só para que você comece a entender qual é a finalidade da lei e da graça, qual é o entendimento, se está certo que se fala hoje sobre um pecado na carne, ou se fala de um pecado, se essa palavra está falando de um pecado que foi imposto por Adão. Esse pecado, ele não ia deixar que nós fôssemos salvos, melhor dizendo, a igreja primitiva. Nós entramos, pela fé, nós fomos um povo separado, porque a gente não é judeu, nós somos gentios, e sendo gentio, a gente não tinha participação à lei de Moisés. Infelizmente o povo aí hoje, a religião, está judaizando a igreja de Cristo, uma vez que somos gentios. Os gentios já nasceram, já foram abençoados depois da cruz. Estávamos guardados até que se cumprisse a morte de Cristo. Quando Cristo vem e morre, então se manifesta a nova aliança e a gente já entra abençoado, já entra salvo, já entra curado, já entra eleito e predestinado com toda sorte de bênção. Amém? Então, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, olha só o que diz, 3, 7. E se o ministério da morte, então era o ministério primeiro, qual era o primeiro ministério? Ministério da morte, para você entender de que pecado nós estamos falando, se é o pecado imposto na carne física, corpo físico, ou se é do pecado imposto por Adão, que eram as obras da lei. Então o primeiro ministério da lei de Moisés, 2 Coríntios 3,7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, foi um ministério escrito por Moisés com letras na pedra, não foi escrito no coração como o nosso, que foi escrito com sangue pelo Espírito do Deus vivente. Olha que diferença. A lei, ministério de pedra, escrito na pedra. Graça de Deus, ministério escrito com sangue do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Olha que maravilha. Com quem você vai ficar? Com o ministério da pedra ou com o ministério do Espírito? Nós pregamos isso na semana retrasada. Amém? Vamos para o segundo ministério, versículo 9, aí do mesmo capítulo. Diz assim: porque se o ministério da condenação, olha o segundo ministério, então a lei era ministério de morte e ministério da condenação. Por que, pastor, ministério da condenação? Porque enquanto Cristo não veio, todos estavam debaixo de condenação. Como diz lá em Efésios 3,9, se eu não me engano, ou Gálatas 3,9, porquanto todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Eu falo para a religião que está aí fora: se você está praticando as obras da lei, você está debaixo de maldição. Que isso, pastor? Mas é desse jeito, está debaixo de maldição, está escrito. É claro que nem tudo que está escrito aqui eu posso executar. Tem muita coisa que está escrito aqui que eu não posso executar, mas essa palavra eu posso executar. Amém? Vamos agora para o terceiro ministério, para ver se é um ministério bom ou não. Esse segundo ministério está lá em Romanos 8,2. Romanos 8,2. Falamos do primeiro ministério, ministério da morte. Falamos do segundo ministério, ministério da condenação, e agora vamos para o terceiro ministério. Vamos ver qual é o terceiro ministério. Romanos 8:2. Olha o que diz aqui: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ministério do pecado. Mas, pastor, ministério do pecado, tanta coisa boa aconteceu debaixo da lei, mas era o ministério do pecado. Por quê, pastor? Explica para a gente. Veja, Adão, por um homem entrou o pecado no mundo, como diz Romanos 5,12, e pelo pecado entrou a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Então veja, por um homem entrou o pecado, grava a palavra pecado.
E pelo pecado entrou a morte, porque através desse pecado todos estavam julgados debaixo da lei. Por causa do pecado de Adão, todos estavam malditos, todos estavam condenados à morte. E para que saísse dessa condenação, para que fosse livrado desse pecado, tinha que oferecer sacrifícios de animais, tinha que matar bezerro, tinha que matar touro, tinha que matar bode, tinha que matar cabrito, enfim, tinha que matar uma série de animais para poder tirar a culpa de cima do homem, uma culpa que foi imposta por Adão. Então, debaixo da lei, o homem estava debaixo desse pecado e estava debaixo dessa morte. Essa morte não fala da morte no sentido em que você morre e desce à sepultura, mas uma morte de não ter vida ali debaixo daquele vida eterna, que eu quero dizer, debaixo daquele mandamento. Então estávamos condenados para o resto da vida. Não tinha vida para nós, estávamos condenados. A vida nossa não seria eterna, mas não era a vida eterna no sentido físico, é vida eterna no sentido espiritual, porque todo homem desce à sepultura, todo homem vai ter que morrer um dia, vai descer à sepultura. Então ali estava falando que enquanto o pecado de Adão estava de pé debaixo da lei, o homem não tinha vida. Quando Cristo vem e morre, aí diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Pela graça somos salvos. Por isso que era o ministério do pecado, porque tudo estava debaixo do pecado. Enquanto não se cumpria a lei, através do corpo de Cristo, do único sacrifício mais perfeito, porque o Senhor Jesus, Ele se fez de bode, Ele se fez de cabrito, Ele foi o Cordeiro. O Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Qual o pecado, pastor? O pecado do meu corpo? Sim, também. Mas primeiramente o pecado que estava impossibilitando do homem chegar a Deus. O pecado que impedia do homem chegar a Deus não era o meu pecado, era o pecado de Adão imposto em mim, que na verdade é a igreja primitiva. Amém? Quando eu falo em nós, é para que a igreja entenda. Mas o pecado que foi arrancado em Cristo Jesus foi o pecado da igreja primitiva. Nós já nascemos debaixo da bênção. Amém? Quando eu falo em nós, é só para a igreja entender. Amém? Mas a igreja primitiva estava debaixo do pecado. Nós já nascemos depois da cruz. Então já nascemos com Cristo morto, já nascemos com Cristo ressuscitado, já nascemos debaixo da bênção e da prosperidade. Amém? Diga graças a Deus. Então, a lei de Moisés, ela tinha 3 ministérios, ou seja, ela era 3 ministérios. Ela representava o ministério da condenação, o ministério da morte e o ministério do pecado. Temos que entender isso. Uma vez entendendo isso, a gente vai ver que o que está falando aqui não é do pecado meu que eu roubei, não é do pecado que eu fumei uma droga, não é do pecado em que eu matei, que eu prostituí, que eu saí com outra mulher. Isso aí, quando você está com seu espírito em sabedoria, automaticamente você expulsa isso aí da tua vida. Automaticamente. É uma disciplina espiritual, que hoje muitos aí usam como culto de libertação. Aí você sai liberto de um lado e sai atropelado do outro. Então, vamos prestar bem atenção para você entender o sentido dessa palavra. A palavra pecado aqui, morto ao pecado aqui, não é morto ao pecado daquilo que você pratica no dia a dia. É morto ao pecado da lei, que era a lei, morto à lei. Eu podia botar aqui, morto à lei e vivo para Deus. A lei era o ministério do pecado. Então eu estou morto à lei, e uma vez eu morto à lei, eu não tenho que praticar as suas obras. E há 15 anos, ou seja, 25 anos atrás, eu praticava o pecado da lei. Pastor, qual era o pecado da lei? Eu subia a monte, eu participava da Santa Ceia, que não é Santa Ceia nada, é Páscoa judaica. Não existe você comer um pedaço de pão e beber um copo de vinho e dizer que Cristo está em você. Ele disse que o Espírito Santo habitaria em nós, pelo Espírito do Deus vivente. Eu não posso, no primeiro dia do mês, comer a Santa Ceia, e quando chegar no dia 28, o Espírito Santo dentro de mim já vai ficando fraquinho, já vai caindo, eu já tenho que abastecer de novo.
Aí eu pego o copo, pego o suco de uva e Deus, Espírito Santo, vem, chegou. Aí agora eu estou forte. Lá para o dia 25, 27, o Espírito Santo já está capengando. E eu já estou pedindo que chegue o domingo para me alimentar de novo. Pelo amor de Deus. Eu tenho o Espírito Santo 24 horas por dia. Você tem o Espírito Santo 24 horas por dia. Ele está dentro de você. A mulher grávida, ela não vai ao hospital para buscar o filho. Ela vai ao hospital para trazer à luz ao filho que já está dentro dela. Eu vou no hospital. Vai aonde, mulher? Vou buscar meu filho. Não, o filho está dentro dela. Neste caso é necessário que ela vá até um hospital, para que rompa a madre, para que aquela criança venha enxergar a luz do dia, mas aquela criança já está viva dentro dela há muito tempo. Nasceu fulano. Não, nasceu não, ele só veio ver a luz do dia, porque ele está vivo dentro dela. Desde o momento que se formou, já tem vida ali dentro daquele corpo, então ele está vivo dentro dela, assim como o Espírito Santo está vivo dentro de mim. O buscar o Espírito Santo hoje na minha vida é tentar fazer aquilo que é correto diante do Senhor todos os dias. Amar o meu irmão, amar o próximo, não deixar minha boca falar mentira, falar coisas erradas. É andar de acordo com a palavra de Deus. E nesse sentido aqui da graça de Deus, andar de acordo com a graça de Deus. E não mais andar de acordo com a lei de Moisés, porque a lei de Moisés tinha 613 mandamentos. E a palavra de Deus diz que aquele que errar num só ponto, ele erra em todos. Como o homem não podia cumprir, então Cristo veio para cumprir. Por que Cristo veio para cumprir? Para que eu não cumprisse. Por isso que existe aí o batismo nas águas. Cristo veio para ser o cordeiro lavado, para ele fazer todo o ritual de perfeição, para ele se tornar o meu abençoador, o meu salvador. Ele teve que fazer o mesmo papel que a lei fazia com o animal. O mesmo papel. O animal tinha que ser sem defeito, sem mancha, sem ruga, e tinha que ser lavado. Tinha que chegar limpo lá para oferecer ao Senhor. Jesus, ele foi o cordeiro, o ritual foi o mesmo. Por que ele passou pelas águas? Irmão, não tem que se batizar, mas Jesus se batizou. Não, Jesus foi lavado para ser apresentado diante de Deus. E nós fomos lavados nele. Fomos lavados nele. Porque ele fez aquilo ali, porque ele entrou na nossa frente, ele assumiu o habeas corpus, ele colocou o nosso pecado, tudo, as nossas condenações, ele colocou sobre ele. Por quê, pastor? Porque a gente não tinha condição de cumprir, e ele cumpriu com uma única oferta, o seu corpo. Então eu não posso agora trazer a existência de tudo aquilo que ele já fez, porque uma vez que eu faço isso, eu vou dizer assim: o que Jesus fez não prestou, não valeu de nada, eu vou fazer perfeito, o que Jesus fez não teve valor, não prestou para nada, eu vou fazer de novo. Senhor, o Senhor me desculpa, mas eu vou subir o monte, porque o monte que o Senhor subiu, eu acho que era o monte de Caxias. Então eu vou subir um monte mais perfeito, vou subir um monte maior. Não tem lógica, amém? Então, ministério da condenação era lei, ministério da morte era lei, ministério do pecado era lei. E nós, pastor, estamos aonde? Ministério do Espírito e vida. Nós estamos no ministério do Espírito e vida. Nós estamos mortos ao pecado, nós estamos mortos à lei. Diga graças a Deus. Amém? Que maravilha. Romanos 6:1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É isso que acontece com o sistema. O sistema está desse jeito. Permanece no pecado para que a graça continue mais abundante. Que pecado, pastor? Vou lembrar você, debaixo da lei.
Permanece debaixo da lei, para que a graça seja mais abundante. Eu vou subir hoje à noite, meia-noite, irmãos, estamos reunidos para a gente subir o monte do periquito, porque lá Deus vai falar com a gente, lá a gente vai receber força, quer dizer, debaixo do pecado, para que a graça seja mais abundante. Não falte domingo, irmão, primeiro domingo de ceia. Olha, eu quero todo mundo preparado. Essa semana não namora, não beija. Nessa semana não faz isso, não faz aquilo, porque domingo você vai ter um encontro com Deus. Debaixo do pecado, para que a graça seja mais abundante. Pastor, eu já ouvi essa mensagem há um tempo. Tem capítulos e versículos, não foi falado na outra, está sendo falado nessa. É de glória em glória, é de degrau em degrau. Permanecemos debaixo do pecado para que a graça seja mais abundante. Olha, irmão, de sexta-feira para sábado, para a gente derrubar o Golias, a gente vai ficar de 6 horas da tarde até meio-dia em jejum, não vamos comer nada. Domingo o gigante está no chão. Peraí, o que Cristo fez na cruz? O que o Senhor Jesus fez na cruz? Brincou de festa junina, subiu no pau de sebo? Foi isso que ele fez? Eu vou permanecer debaixo do pecado, debaixo da lei, para que a graça seja mais abundante. Igual eu fiz no passado, eu fui paraquedista. A minha mãe fez o quê? Fez um voto com a Aparecida do Norte, de levar 2 velas do meu tamanho, um laço de fita rosa, fita amarela. Eu pulei do avião, graças a Deus, dei 4 saltos, não aconteceu nada comigo. Logo em seguida, passando 2, 3 meses, a minha mãe veio a falecer, não cumpriu a promessa, eu fiquei na obrigação de cumprir, para que a graça fosse mais abundante. Eu não tinha 1 grão de comida dentro de casa, mas eu tive que comprar a vela e comprar as fitas, e viajei para lá, não tinha nem dinheiro para lanche, e viajei para Aparecida, para pagar a minha promessa. Não estou indo contra quem faz, quem deixa de fazer, porque enquanto não se tem sabedoria ou conhecimento, a gente padece. Enquanto não temos o conhecimento da verdade, a gente padece, a gente sofre. Eu estava sofrendo. Então eu volto a dizer, existe o pecado na minha carne e existe o pecado da lei. Eu estou falando do pecado da lei. Estou falando da lei. Uma vez liberto do pecado da lei, automaticamente você se liberta das coisas que você faz na carne. Porque com o conhecimento, eu duvido que você faça o errado. Diga graças a Deus. Romanos 6 diz, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? Nesse domingo agora, casamento com Deus. Debaixo do pecado para que a graça seja mais abundante. Você vai trazer a aliança do teu marido, a sua aliança, e a gente aqui vai unir você ao Senhor. Pelo amor de Deus. Nós fomos unidos pelo sangue da cruz. Mas eu tenho que abrir a tua mente através da palavra, o Espírito Santo em mim transmitindo para você, e os dois têm o conhecimento, olha, e todos têm o conhecimento, começam a ter o conhecimento dessa verdade. E você fala, caramba, eu não sabia disso, é verdade, eu estou dando murro em ponta de faca, e agora eu sei da verdade, meu Deus. Aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com você, com você e com você, e vai acontecer com você que está aí na internet e no Facebook. Desperta tu que dorme, acorda, abre os seus olhos e a sua mente para esse entendimento. Amém? Vou permanecer debaixo do pecado para que a graça seja abundante. Eu fui ligado ao Senhor lá na cruz. Ele pegou o meu, o seu, da igreja primitiva, vamos dizer assim, e levou lá na cruz. O meu casamento com Cristo foi sangue com sangue. Não foi um pedaço de ouro feito pela mão do homem, não. Claro, o ouro foi feito pela mão de Deus, mas a fórmula ali, o homem deu fórmula de aliança, uma simbologia, né? Mas a verdadeira aliança foi feita lá na cruz, aonde eu estava lá, onde você estava lá, onde todos nós estávamos lá. Você que está aí no Facebook, na internet, você estava lá também. Mas você não tem o conhecimento, vai comer na mão dos homens. Não tem conhecimento, vai comer na mão dos homens. Mas quando esse conhecimento chegar no teu coração, eu tenho certeza que você vai estar liberto de tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Versículo 2: de modo nenhum
Vou permanecer debaixo do pecado? Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Diga, quem está morto aqui o pecado? Eu estou morto. Você está morto? Você está morto. Eu estou morto ao pecado. Qual pecado, pastor? A lei de Moisés. Eu estou morto para a lei de Moisés, que era o ministério do pecado. Enquanto Cristo não vinha, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Você ignora isso? Eu não ignoro. Eu fui batizado na morte de Cristo. Está falando a palavra aqui, Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou porventura você ignora, irmão? Você está ignorando? Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, não foi na Cachoeira de Tinguá, não foi no batistério da igreja, não foi no Sarapuí, não foi em Cabuçu, não foi em Nova Iguaçu, foi aonde? Lá na cruz. Mas qual foi o primeiro batismo? Nós tivemos 2 batismos, tá? Nós tivemos 2 batismos. O primeiro batismo, Cristo não podia levar aquele pecado sem antes lavar. Aí ele teve que passar pelas águas. Aí João Batista vem, mas por que o senhor tem que vir a mim, se é eu que tenho que ir a ti? Jesus falou, deixa por um tempo, rapaz, fica quieto, como um filme que eu estou vendo, fique tranquilo, fique tranquilo, amém? Deixa por um tempo. Lá na frente ainda diz assim, muitas coisas tenho que vos dizer, mas não posso dizer agora, porque vós ainda não suportais. Como tem muita coisa que a gente tem que falar ainda para a religião, mas a religião ainda não suporta, mas a gente vai chegar lá, amém? A gente vai chegar lá. Então o versículo 3 de Romanos 3, de Romanos 6, diz assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, ou seja, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, versículo 4, sepultado com ele na morte pelo batismo. Olha a confirmação. Mas irmão, quando nós passamos pelas águas, confirma que nós fomos mortos em Cristo. Irmão, foi isso. A gente passa pelas águas aqui em Caxias, a gente passa pelas águas lá em Nova Iguaçu, em Cabuçu, em Niterói, em Sarapuí, aí cumpre o que está escrito, olha lá, está escrito, irmão, fomos batizados em Cristo. Não, irmão, nós fomos batizados em Cristo mesmo, lá. Nós não fomos batizados depois, nas águas não, nós fomos batizados porque Ele pegou os nossos pecados. Isaías 53, diz que nós fomos mortos nele, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Tudo de errado que estava em nós para não adquirir a salvação, Ele pegou e jogou nas costas dele. E lá na cruz aconteceu. Quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Por isso que eu digo que a palavra aceitar Jesus está errada. Como com uma pessoa, um defunto, vai aceitar Jesus? Se ele está morto no pecado. Ele está morto nos 2 pecados, morto no pecado de Adão que foi imposto nas costas dele, por ele não ter sabedoria, e morto no pecado praticado pela sua carne. Que maravilha! Ei, desperta aí, tu que dorme. É desse jeito, amém? Ou porventura ignorais, ou seja, versículo 4, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aí você tem que receber. Aí você tem que receber que você morreu, ressuscitou com Ele, e agora você vive em novidade de vida. Mas se você pratica alguma coisa da lei do pecado, que é a lei de Moisés, você não vive em novidade de vida, você vive em antiguidade de vida. Vai viver em antiguidade de vida, vai debaixo de uma lei caduca, uma lei que não resplandece mais diante da sobreexcelente glória, que é o ministério desse Espírito. Amém? Diga graças a Deus. Versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, qual foi a semelhança da morte? Primeiramente teve uma semelhança da morte, que teve que ser lavado, Ele foi batizado. Se Ele foi batizado, nós fomos batizados também, porque a gente estava nele.
Quando ele passou pelas águas, nós passamos com ele, semelhança da sua morte. Amém? Passamos juntamente com ele. 6. Sabendo isto que... 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, da sua ressurreição, sabemos isto, que foi crucificado com ele o quê? O nosso velho homem. O nosso velho homem foi crucificado com ele. Quem é o velho homem? Vamos falar assim: o corpo físico, a mente antiga, as obras do corpo físico e o velho homem que estava dentro da lei. O velho homem que estava dentro da lei, o velho homem que praticava as coisas erradas, libidinagem, coisas horríveis, prostituição, bebedice, estava lá. Aqui entre os dois pecados: o pecado de Adão, lei, e o pecado programado pela sua carne. E esse pecadinho que está na sua carne, ele permanece. Esse aí o Senhor não arrancou ainda. Ou seja, na verdade ele já arrancou, só que você tem que tomar o conhecimento de não deixar se manifestar. Por isso que Colossenses diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses capítulo 3, versículo 5, primeira parte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, para que a gente possa viver. Aí vem dizendo uma série de coisas: prostituição, bebedice, olho grande, inveja, papapá. Amém? Então, quando a palavra fala que ele já nos libertou, ele nos libertou tanto da lei do pecado, como também do pecado na nossa carne. A nossa carne, ela não sente a presença de Deus se não botar um fundo musical. Tem que botar um fundo fúnebre para você então chorar errado. Isso aí ajuda, sabe o quê? Deixa eu fazer com essa mão. Não sei se estão vendo aí. Vocês estão vendo aí no YouTube? O fundo musical mexe com o teu sentimento, com o teu coração. Aí faz você sentir a presença de Deus. Não, você tem a presença de Deus aonde você estiver na sua vida. Então, nós fomos crucificados com Cristo, ressuscitamos com Ele. Repetindo o versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O nosso velho homem é sentimental. O nosso velho homem quer comer para ter certeza que tem o Espírito Santo. O velho homem quer subir ao monte e quando voltar de lá, voltar saltitando e dizer para o cachorro: arreda-te! E o cachorro sai correndo por causa do grito que levou. O velho homem, ele tem aquele desejo de se sentir forte, poderoso, né? E vai lá, e bota a mão, e acontece. Não. Se chegar alguém aqui doente, enfermo na carne, passando mal, eu digo para você, a gente vai ter uma conversa com essa pessoa, e em nome de Senhor Jesus, esse mal já saiu. Esse mal já saiu. E não precisa eu ficar como eu ficava antigamente. E em nome de Jesus, e em nome de Jesus, e agora, vai vir. Aí a pessoa cai lá no chão estribuchada. Eu fiz muito isso. Para me ver o corpo inteiro, pastor Jorge, eu fiz isso. Mas porque eu não tinha sabedoria, eu não tinha conhecimento dessa graça. E por não ter conhecimento, então eu sofria. Mas hoje, graças a Deus, receba essa palavra de libertação na sua vida. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado... Qual era o corpo do pecado? O corpo que desejava tudo isso. O corpo fosse o quê? Crucificado. Para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Como que você sabe que você morreu? Quando você recebe no teu coração que você morreu com Cristo e agora você está ressuscitado diante de Deus. Amém? Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Eu agora vivo para Deus porque eu morri para o pecado. Eu não pratico mais as obras que me condenavam. Eu não pratico mais as obras onde eu estava morto lá. E Cristo veio me substituir. Então hoje eu estou morto para essas obras. Se eu torno fazer, o que acontece?
eu estou dizendo que eu sou um transgressor. Versículo 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumento, Versículo 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Irmão, agora que eu estou em Cristo, o pecado não tem domínio sobre mim. Agora eu estou forte. Não, o pecado que não vai ter domínio sobre mim são as obras da lei. É as obras da lei, porque esse outro pecado, que são as obras da minha carne, ele vai me pegar toda hora. Irmão, mas ele não vai ter mais domínio sobre mim. Desde o momento que você errou, você irou, você falou palavrão, você discutiu, você já está dando brecha para esse pequeno pecado te dominar. Isso aí são obras da sua carne, errar o alvo. Então aqui, o pecado que não vai ter domínio mais sobre mim, por exemplo, não tem mais domínio sobre mim. Eu não consigo mais dizer que eu vou ao monte, se eu tenho o Espírito Santo em mim. Hoje, para mim participar da Santa Ceia, eu não participo mais da Santa Ceia, porque a ceia que eu tenho é aqui, está aqui, ó. A presença de Deus em nós. Eu me alimento da palavra e do Espírito. Essa é a Santa Ceia. Então, o pecado, a lei, ela não tem mais domínio sobre mim. Amém? Não tem mais domínio, de forma alguma. Que maravilha, graças a Deus. Gálatas 2,16 para a gente terminar. Gálatas 2, versículo 16. E nós vamos terminar. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Pelas obras do pecado ninguém será justificado. Pelo ministério da condenação ninguém será justificado. Pelo ministério da morte ninguém será justificado. Diga graças a Deus, bem forte as suas palmas para Jesus, bem forte, diga graças a Deus. Amém. Santo, que maravilha. Até a próxima mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém.